Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Henrique, eu sou aluno do curso de Educação Física e vou falar um pouco sobre os dois textos trabalhados na disciplina de Ginástica Artística. O primeiro texto é a elaboração dos planos de aula para Educação Física, Percepção Discente, é um texto da Fernanda Bittencourt de Oliveira, Maria Tereza Sudário e Emerson Cruz de Oliveira. Bom, o texto trabalhado, eles iniciam com a seguinte questão: pouco se discute sobre os itens que compõem um plano de aula que são de extrema importância para as atividades docentes. O foco da discussão centrava-se em fundamentos teóricos que também são imprescindíveis, mas que já foram bem discutidos. É possível ampliar a discussão sobre os itens importantes na produção de um plano de aula para uma sistematização para a produção da área de educação física. Com isso, o objetivo desse estudo foi comparar a percepção de 15 discentes iniciantes e 15 concluintes do curso de Educação Física sobre a importância dos itens que compõem um plano de aula. Os alunos em questão receberam uma lauda de papel pautada para a realização da montagem de um plano de aula com um conteúdo da sua escolha. Para analisar esses planos de aula, os pesquisadores tinham uma lista de itens previamente elencados, que são, por exemplo, o tema, objetivo, os conteúdos, duração, recursos didáticos, metodologia, avaliação e referência. Todos esses itens são de extrema importância na montagem de um plano de aula, haja vista de que o professor pode não ter conhecimento de todas as modalidades, então para isso ele precisa sistematizar tudo da melhor forma para que ele possa avaliar depois. Como resultados, eles obtiveram a descrição das atividades sendo o único item que todos os alunos perceberam como importante. Segundo mais lembrado foi a definição do plano de aula, e muitos não apresentaram referências bibliográficas e espaço para comentário e reflexão sobre a aula. E isso é um problema muito grande devido ao fato que eu já expliquei, que as referências são muito importantes para que o professor monte seu plano de aula, e com isso a gente faz um link para o segundo texto. O segundo texto apresentado foi os fundamentos da ginástica artística. Digamos que um professor queira fazer uma aula de ginástica artística e esse arquivo seria uma ótima fonte de referência, porque é um texto muito completo. Por exemplo, eu não vou conseguir citar todas as partes desse texto, porque é um texto muito longo e para esse vídeo não ficar muito grande. Mas, por exemplo, esse texto, essa referência, ela mostra várias posições da ginástica artística, mostra os seus aparelhos mais importantes, como a mesa de salto, paralelas assimétricas, a trave de equilíbrio, os aparelhos masculinos, os solos, as argolas, a barra fixa, o cavalo com ações e paralelas simétricas. Mostra também uma sequência pedagógica para fundamentos. Caso o professor não tenha muito conhecimento na área, ele pode estudar esse conteúdo e fazer o passo a passo que a referência traz, e mais progressões pedagógicas, atividades também de volta à calma. Com isso, ele vai poder avaliar a sua aula, aprender mais sobre o tema, e o seu plano de aula ficaria cada vez mais completo, linkando com o primeiro texto. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha trago de forma interessante cada um desses textos, e até mais.